bom dia, graça e paz. Louvado seja o nome do nosso Deus, que nos deu mais uma manhã de vida, de graça, de misericórdia. A gente sempre gosta de repetir o que a palavra de Deus nos deixa muito claro, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então nós louvamos a Deus porque Ele renovou a sua misericórdia sobre nós, e aí nós podemos desfrutar então da sua paz, da sua alegria e também dos seus ensinamentos, que são essenciais para a nossa vida, para a nossa caminhada de vida em todos os aspectos e sentidos. Então que Deus abençoe esse domingo, Deus abençoe esse seu dia. Agradecemos ao Senhor por esse sol maravilhoso, também aí um feriado prolongado, ainda dispensando muitos cuidados ainda, com a questão dos cuidados com relação aos protocolos. Então, tomando cuidado, Deus abençoe o seu feriado, em nome de Jesus. Amém? Nós queremos, antes de qualquer coisa, agradecer ao Senhor em oração, por acordarmos com vida, com saúde e com paz. Amém? Então, seja bem-vindo e bem-vinda. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais esta manhã de vida, ó Deus, de saúde, de graça, de paz. Senhor Deus, nós te louvamos porque, como atestamos de acordo com a Tua palavra, as Tuas misericórdias, ó Pai, se renovam a cada manhã, e nós te agradecemos por elas. Te agradecemos por Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado pela noite de sono, de descanso. Obrigado, Deus, pela Tua igreja. Obrigado pela Tua paz. Obrigado pelos milagres e maravilhas. Obrigado, Senhor Deus, por todo o conforto, consolo, esperança que tens derramado, não só na nossa vida, mas em todo o mundo, Senhor, neste tempo, ó Deus, de pandemia. Tem misericórdia de nós e te agradecemos, porque são essas misericórdias que têm, ó Pai, contribuído para a renovação da vida, da esperança, da paz e da alegria. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Peço-te, Senhor, que Teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Pai, para falar ao nosso coração, ministrar a Tua vontade também através do ensinamento, que realmente, ó Deus, esse tema, ó Deus, que estamos conversando todas as manhãs de domingo, seja uma prática da nossa vida, que o nosso desejo seja um só, ser discípulos e discípulas de Jesus Cristo, fazendo aquilo que Jesus quer que façamos. Assim, Deus, nós oramos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, aleluia. Amém, Senhor. Amém. Hoje nós vamos ver mais um tema, dentro da questão do discipulado, e o tema dentro dessa questão é sinceridade. Nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. E como questão de sinceridade, nada mais agradável do que ser sincero diante dos nossos sentimentos com relação a Deus, Então, ao nosso próximo também. Então, que nós possamos ser sinceros diante do Senhor em todo o tempo, Não é uma vez ou outra, mas em todo o tempo. E como sinceridade do nosso coração, quero aqui cantar com vocês aquele cântico da Aline Barros, Apaixonado, amém? Então, que você possa continuar sendo apaixonado pelo Senhor Jesus. Você
apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou por você, Senhor, estou. Amém. Também como dia de Santa Ceia, né? A Santa Ceia, nós vamos tomar a Santa Ceia, cultuar ao Senhor logo mais à noite, mas é um dia que podemos refletir sobre aquilo que Jesus fez, né? Como diz esse cântico, ele morreu por mim naquela cruz. A sua vergonha foi em meu favor, foi em seu favor. Então que Deus assim possa continuar sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Também vamos cantar esse cântico também para que o Senhor possa desde já falar ao nosso coração com relação a reconhecermos, né, aquilo que Ele nos faz, né? Ele nos faz mais alvos do que a neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz
Deus, que possamos viver essa dimensão de ser mais alvos do que a neve, viver a dimensão de entendermos que bendito é o Senhor Jesus, que na cruz por nós morreu, que bendito é o seu sangue, que por nós ali verteu. Neste domingo de Santa Ceia, que você possa estar refletindo sobre isso, né? Tenho dito que nós temos, às vezes nós nos acomodamos, né? O ser humano, ele se acomoda, né? As coisas vão caminhando e ele vai se acomodando. E até em relação às coisas do Senhor é assim, né? Mas isso não pode, nós temos que nos esforçar para que isso não aconteça, né? Então, quando nós temos a oportunidade de cear com o Senhor, porque é com Ele que nós ceamos, porque Ele que pediu, né? Então Ele disse, olha, é o seguinte, quando vocês fizerem isso, vocês vão estar então rememorando, relembrando a minha morte, o meu sacrifício, tudo aquilo que eu fiz por vocês. Façam isso até que eu retorne, até que eu volte. Então foi um pedido de Jesus, né? Então nós devemos refletir sobre isso, conversar, falar sobre isso, né? Porque como nós cantamos aqui no início, somos apaixonados por Jesus, somos apaixonados por tudo aquilo que Ele fez por nós. Então que o Senhor assim continue nos abençoando, em nome de Jesus. Quero fazer mais uma oração com você. Graça e paz, bom dia mais uma vez. Bom dia, graça e paz, Débora, a Berta, a Eugênia. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, um domingo abençoado. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, porque hoje é um domingo, Senhor, diferente. Um domingo diferente porque é um domingo, Senhor, onde nós vamos rememorar, relembrar tua morte, teu sacrifício na cruz, o teu amor, Senhor Deus, que foi derramado, Deus, sobre nós, através da tua morte e ressurreição. Um dia especial, Senhor. Então, Pai, nós queremos que tu possas, com teu Espírito Santo, falar ao nosso coração, que possamos, ó Pai, renovar a nossa aliança contigo logo mais à noite, ó Deus, no momento de ceia, mas que possamos atentar especialmente para a tua palavra, se atentar para a tua vontade, se atentar, ó Deus, para o caminho que tu, Senhor Deus, planejaste para nós, sermos discípulos e discípulas de ti, Jesus. Então nos capacita, nos orienta, nos dá graça, ó Pai, e te agradecemos, Senhor, por minha vida, te agradecemos por minha família, minha casa, minha mãe, te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui conosco. Abençoe-nos, ó Pai, cuida de nós, olha para nós, e neste momento, ó Pai, nos ensina com o teu Espírito Santo aquilo que nós vamos tratar dentro do campo do discipulado. Sermos sinceros, a sinceridade. Assim, Deus, ouve a nossa oração, a nossa gratidão, continua falando conosco e abençoando a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós estamos vivendo então esse tempo de entendimento do discipulado. E nós temos visto muitas coisas, né, que envolvem o discipulado, porém o entendimento ele é simples, né? Então vocês que têm aí acompanhado todo domingo, né? Alguns têm acompanhado todo domingo, então nosso estudo sobre a questão do discipulado. Aqui eu vi aqui a fotinha da irmã Ruth. Bom dia, irmã Ruth, graça e paz, querido. Então nós temos visto que, na verdade, o pedido de Jesus exige intenção. Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente falou que o discipulado também ele é intencional. Precisa haver intenção, né, para que ele aconteça. Então o que nós queremos dizer com isso? É que precisa haver intenção de ser discípulo e discípula. A intenção quer dizer que eu falo para Jesus, eu quero ser seu discípulo, eu quero ser sua discípula. Então isso eu estou sendo intencional
E a partir daí eu preciso ter a intenção de fazer discípulos. Porque não foi isso que Jesus pediu? A gente sempre fala aqui aos domingos, né? Mateus 28, 19, Jesus ele diz, olha, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando e ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, qual foi o pedido de Jesus? Venham a mim, me sigam e façam discípulos. Olha só a primeira coisa, fazer discípulos. Façam discípulos de todas as nações, batize-os e ensine-os. Então, essa foi a ordenança de Jesus, foi o pedido de Jesus a todos aqueles que se achegarem a Ele. Então, é simples de entender qual é a nossa função. É seguir Jesus, aceitar o seu chamado, como muitos de nós, creio que todos nós que estamos aqui já o fizemos, e aí entendemos que Ele disse, agora vocês façam discípulos. E aí nós precisamos fazer discípulos. E aí, para fazer discípulos, nós precisamos entender esse caminho do discipulado. E a primeira coisa é saber que precisa existir intenção. Então Jesus me chamou e agora Ele me pediu para que eu faça discípulos. Então intencionalmente eu vou viver a minha vida fazendo discípulos e discípulas. Então aqueles que Deus, através do seu Espírito Santo, enviar a mim, eu não lançarei fora. Eu vou cuidar dessa pessoa, vou ser o seu discipulador, a sua discipuladora, e vou assim fazendo discípulos, né? A gente precisa fazer um monte de uma vez. Se você discipular uma pessoa é o suficiente. Se você tiver condição de discipular mais, amém. Mas veja bem, na matemática do céu é assim, se cada um de nós, por exemplo, que estamos aqui, fizermos um discípulo, já dobraremos o número de discípulos. Então olha só que bênção. Então a gente não precisa, nós não precisamos nos desesperar para fazer um monte de discípulos de uma vez. Mas se cada um de nós, obedientes ao Senhor Jesus, fizermos um discípulo, cada um de nós já multiplicaremos os discípulos, já dobraremos os discípulos. Então não sei se tem mais de 6 na nossa live hoje de manhã, mas eu estou vendo 6 aqui. Então se esses 6, cada um fizer um discípulo, nós já dobraremos para 12, multiplicaremos para 12 discípulos. Então veja bem, se os 12, então, se achegarem a Jesus, sendo discipulados, fizerem outros discípulos, já multiplicaremos para 24 discípulos. Essa é a matemática de Jesus. É um. Se nós caminharmos com uma pessoa, se nós consolidarmos esta pessoa nos caminhos do Senhor, ela vai consolidar uma outra pessoa, que vai consolidar uma outra pessoa, que vai consolidar uma outra pessoa, e assim vai se multiplicando. Porque foi exatamente isso que aconteceu conosco. Nós hoje aceitamos Jesus e caminhamos com Ele, porque lá atrás os discípulos obedeceram Jesus. Eles multiplicaram. Quando Jesus falou para eles, olha, agora vocês vão fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando tudo que eu vos ensinei. Eles obedeceram, receberam o Espírito Santo, e aí começaram a multiplicação, começaram a fazer discípulos. E olha onde chegou. Chegou até nós. Então, esta é a prova de que o discipulado, ele é formidável, é o melhor caminho. Por isso, o discipulado não é um programa. Ele é meu estilo de vida. É como eu vivo. Eu vivo sendo discípulo e fazendo discípulo. Discipulado não é um tema de estudo apenas. Discipulado não é um programa para fazer a igreja crescer. Por mais que a igreja cresce, não é isso. Discipulado é o meu estilo de vida. Meu estilo de vida é ser discípulo de Jesus, seguindo Jesus, fazendo o que Jesus pediu para que eu fizesse, e também ensinando, fazendo discípulos e ensinando eles também a serem discípulos de Jesus. Então isso é um estilo de vida. Eu vivo assim. Logo, discipulado é isso. E tem as implicações, né? Então, a semana passada, nós entendemos que discipulado, na semana, há 2 domingos atrás, entendemos que discipulado é cuidado.
Então, cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Às vezes as pessoas interpretam de forma errada, né? Que é cuidar da vida do outro. Não, não é cuidar da vida do outro. É exercer cuidado, atenção, né? Preocupação com essa pessoa, né? Em todos os níveis, para que ela caminhe bem, para que ela cresça segundo o projeto de Jesus, para que ela se desenvolva, para que ela experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a vida dela. E aí a semana passada a gente entendeu que também discipulado é a amizade. Porque na minha caminhada contigo vai gerando uma amizade muito sólida, muito real. E aí há um compromisso um com o outro de amizade, né? De estar juntos, de estar, como no casamento, né? Nós falamos, na riqueza, na pobreza, na doença, né? E tudo mais, no desemprego, e aí segue. Discipulado é isso, é estar juntos, né, em qualquer momento. Então, por isso, discipulado também é amizade. E hoje nós vamos ver que discipulado é sinceridade, passa pelo campo da sinceridade. Então, em Mateus 26, 38, vai nos dizer assim, Mateus 26, 38. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Nós vamos entender esse aspecto aqui, porque aqui foi Jesus que disse, né? Foi Jesus que disse para os discípulos, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Isso em Mateus 26, 38, Jesus disse aos discípulos. Vamos entender um pouquinho o que Jesus quer dizer com isso, né, em relação à sinceridade. Talvez os padrões humanos reprovem a atitude de Jesus, que depois de 3 anos de discipulado e demonstrações de cura e poder, agora demonstra fragilidade, tristeza, e pede para que seus discípulos fiquem com ele em vigília. Aqui não se tratava de uma estratégia de liderança ou de um ensinamento novo. Não era uma ilustração ou parábola. Era apenas Jesus sendo sincero, extremamente sincero. A sinceridade de Jesus também atraía seus discípulos. Quando um discipulador é sincero com seu discípulo e não tenta passar uma imagem de super-homem, né, ou de uma super-mulher, ele ou ela ganha muito. Vejamos o porquê. Então nós entendemos aqui que Jesus, nesse contexto aqui, de Mateus 26, 38, quando ele diz para os discípulos, olha, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Então Jesus está sendo sincero com eles, está abrindo o coração para eles. Às vezes a gente interpreta essa questão de sinceridade um pouco errônea, né? Ser sincero desculpa usar o termo assim, mas é meter a boca mesmo, é falar mesmo e tal, né? Não ter discernimento e já ir falando e tal, falo mesmo e tal. Não, isso não é questão de ser sincero, né? Pode até ser verdadeiro, tudo bem, mas não, sinceridade tem a ver com essa questão aqui de Jesus. Transparência. Eu sou transparente, então quando eu estou triste, eu estou triste. E aí Jesus demonstra essa sinceridade e ele é transparente. Ele está se mostrando, ele está se revelando triste, né? Muito triste, como ele mesmo disse no texto, né? A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus estava sendo transparente, sincero com eles, mostrando que ele também tem tristeza, que ele sente tristeza, que a alma dele, ou seja, a mente dele estava profundamente triste por tudo aquilo que iria acontecer posteriormente. Ele seria preso, ele seria chicoteado, iam colocar uma coroa de espinho, iam crucificá-lo. Jesus já sabia o que ia acontecer. Então, diante dessa situação, ele estava com a sua alma extremamente triste, abalada. E aí ele abre isso para os discípulos. Ele diz para os discípulos isso: olha, eu estou triste, estou profundamente triste. Então vigiem aqui comigo, fiquem comigo,
que tem a ver inclusive com a amizade que nós já vimos. Porque Jesus olhava, nós já vimos isso também, Jesus olhava para os discípulos não como servos apenas, mas como amigos. Então gerou-se uma amizade entre Jesus e os discípulos. Tanto é que essa amizade levou Jesus a ser transparente com eles. Olha, fiquem aqui comigo. Nesse momento eu estou muito triste. Fiquem aqui comigo. Vigiem aqui comigo. Por quê? Porque eles eram, Jesus os olhava como seus discípulos, mas como amigos. Não quer dizer que discípulo é superior, né, ao outro, mas pelo contrário. Discípulo e discipulador são amigos. Eles são transparentes e sinceros um com o outro. Então Jesus foi transparente aqui. Nesse momento que antecedia então a sua prisão, para então a sua paixão, né, e crucificação, ele disse claramente: olha, eu estou profundamente triste. Vigiem comigo, fiquem aqui comigo, fiquem junto comigo. Então, nesse texto aqui de Mateus 26, 38, Jesus estava sendo sincero. Ele abriu o coração, ele estava sendo transparente. E uma das coisas, inclusive, que nós temos uma dificuldade muito grande, meu querido e minha querida, é sermos transparentes. Como eu disse aqui, é diferente, esse tipo de sinceridade daquilo que a gente imagina. Então, às vezes a gente interpreta a sinceridade assim. Quando alguém pisou no nosso carro, a gente já fala: é o seguinte, e tal, não sei o que, papapá, é isso e aquilo, e tal, então eu estou sendo sincero. Não, a sinceridade que nós estamos tratando aqui, de acordo com a palavra, é de transparência, é de entender a amizade com o outro a partir do discipulado, desse comprometimento um com o outro, de cuidado, isso tudo em amor, de cuidado um com o outro. E quando nós vivemos essa dimensão de cuidado, amizade, nós precisamos ser sinceros. Porque há muitos doentes entre nós? Porque nós não abrimos o nosso coração, porque nós não somos transparentes, né? Então eu, pastor Jason, eu preciso ser transparente. E muitos de vocês que têm acompanhado as nossas lives de sexta-feira, né, domingo pela manhã e às vezes também no domingo à noite, tenho dito da nossa dificuldade aqui com a minha mãe, da luta que estamos travando. Louvado seja Deus, porque Ele tem sido presente, Ele tem cuidado de nós, Ele tem dado provisão, não tem faltado nada, principalmente a ela, né? Então nós louvamos a Deus por isso. Mas eu estou sendo transparente, porque eu entendo que sendo transparente eu serei mais abençoado. Por quê? Porque vocês estarão orando por mim, abençoando a minha vida, da minha família, da minha mãe. Então, quando nós somos transparentes e sinceros como Jesus fez, nós temos parceria nas nossas dores, sofrimentos, angústias e também nas alegrias. Porque vocês lembram que os discípulos estavam no momento de alegria de Jesus. Aonde foi? Lá no casamento, onde aconteceu o seu primeiro milagre. Então, eles estavam num momento de alegria. Os discípulos e Jesus estavam se alegrando numa festa de casamento. Estavam juntos na alegria. Depois estavam juntos no milagre. Mas agora, eles estavam juntos com Jesus na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora da dor, na hora do sofrimento. Então, Jesus nos vê assim. E nós precisamos ser transparentes com Ele, né? Então aqui nesse texto, Jesus está se mostrando sincero, transparente, falando das suas dores, né? E dizendo: fica aqui comigo, vigiem comigo, né? Então nós vamos caminhar mais um pouco, né? Então, quando um discipulador é sincero com o seu discípulo e não tenta passar uma imagem de super-homem, ele ganha muito. Então nós vamos ver o porquê. Sinceridade demonstra humildade. Então Jesus disse em Mateus 11, 29: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Quando Jesus foi sincero, demonstrou sua humildade diante dos discípulos. Ele nunca quis parecer aquilo que não era. Nunca quis passar uma falsa impressão.
Jesus foi humilde o bastante para ser totalmente sincero, falando sobre suas lutas. O discipulador não tem obrigação nenhuma de dizer ao discípulo o que quer que seja, mas a sinceridade demonstrará sua humildade. Então nós vemos aqui que sinceridade demonstra humildade. E quando nós abrimos o nosso coração, quando somos transparentes, principalmente nos momentos de luta, de desafios e tudo mais, nós estamos demonstrando humildade. Sinceridade gera humildade. E isso Jesus tinha de sobra. Sinceridade também demonstra humanidade. Não sei se os discípulos tiveram outros momentos como aquele antes. Não sei se Jesus já tinha aberto seu coração a eles em outra situação. Mas imagino o que tenha sido para os simples discípulos ouvir que seu mestre também tinha dias maus, que também se entristecia profundamente. Eles passaram a se identificar ainda mais com ele. Eles tinham agora algo em comum. Quando somos sinceros em relação ao que estamos sentindo, demonstramos que somos humanos e tornamos os discípulos mais perto de nossa realidade. Havia momentos em que Jesus precisava demonstrar que era totalmente Deus, mas em outros preferiu demonstrar que era totalmente homem. Graças a Deus por isso, né? Mas interessante entendermos o aspecto de que a sinceridade demonstra humanidade, né? Sem a ideia de passar uma ideia de perfeição absoluta, né? De que nós estamos bem o tempo todo, que nós não temos nenhuma dificuldade o tempo todo, que está tudo bem, que está tudo bem, que está tudo bem. É uma coisa, inclusive, que a gente já automaticamente diz, né? Às vezes a gente não está num dia bom, a gente não está bem, e aí alguém fala, ei, como tá? Tá tudo bem? Isso aí, tudo bem. Não está nada bem, mas você diz que está tudo bem. Então, peraí. Penso que é hora de nós pararmos e pensarmos, olha, hoje eu não estou bem não. Hoje está difícil. Hoje eu estou passando por isso, por aquilo outro. Jesus fez assim. Porque quando ele estava triste aqui, ele disse, olha, eu estou profundamente triste. Então foi isso que ele disse em relação à sua sinceridade com os discípulos, quando ele diz que estava numa tristeza mortal. Olha só o que Jesus falou. Olha só, gente. Jesus disse, eu estou numa tristeza mortal. Sabe aquele dia que você fala assim, nossa, hoje estou querendo, nossa, eu sei que a gente não fala isso, né? Mas é como se Jesus tivesse, nossa, hoje eu estou para morrer. Às vezes alguém já usou esse termo, estou para morrer hoje. Jesus ele falou exatamente isso, eu estou numa tristeza mortal. Olha a revelação de Jesus, olha a sinceridade de Jesus, olha a humanidade de Jesus. Porque o que Jesus queria nesse momento também? Olha só, Jesus também queria nesse momento demonstrar sua humildade, queria demonstrar que ele era humano, que ele sentia dor, que ele tinha tristeza, que ele sofria, que ele tinha angústia, mas também que ele queria ser confortado, ele queria uma parceria, ele queria amizade, ele queria diálogo. Ele queria que os discípulos pudessem ser parceiros dele nessa hora. E por isso ele abre o coração e diz, olha, eu estou com uma tristeza mortal. A minha alma está profundamente triste. Jesus se revelou assim, triste, numa dor terrível, numa angústia, numa aflição tremenda. Então, por isso, inclusive, a angústia dele era tão grande, seu sofrimento era inclusive de suar sangue, a tensão de Jesus era tão alta, era tão forte, era tão extrema a tensão de Jesus, naquele momento que ele pediu para que os discípulos ajudassem ele vigiando. Jesus estava clamando a Deus ali, naquele momento que ele disse, Senhor, meu Deus, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava numa tensão tão alta, que ele chegou a transpirar sangue. Tamanho era... Oi, voltei, deu uma queda aqui na internet aqui, tá bom? Jesus estava numa tensão tão alta, mas tão grande,
que ele chegou a suar sangue. Então, para nós vermos que Jesus era totalmente humano e estava sentindo ali uma dor tremenda, muito grande, e ele partilha isso com os seus discípulos. Por quê? Porque ele estava demonstrando ali humildade, ele estava mostrando ali a sua humanidade. Isso a partir da sinceridade. A sinceridade demonstra hombridade. Hombridade é grandeza de caráter, honradez, coragem. Olha só o que é a hombridade. Talvez você nem sabia disso, né? Então, muito bom, porque agora você está sabendo se não sabia. O que é a hombridade? É grandeza de caráter, honradez, coragem. E nós percebemos aqui que Jesus tinha de sobra isso, né? É preciso ter hombridade para ser sincero. Muitos temem ser sinceros com medo de julgamento, acusação, ou porque querem parecer fortes, impecáveis e acima de fragilidades. Quem tem hombridade não se preocupa com isso. Um personagem bíblico que teve hombridade e por isso não temeu dizer o que se passava em seu coração para uma igreja inteira foi Paulo. Aqui um outro exemplo de hombridade, né? Então um personagem bíblico que teve hombridade e por isso não temeu dizer o que se passava em seu coração para uma igreja inteira foi Paulo. Olha o que ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso está em Romanos 7, 18 a 24. Eu tenho até um cântico que eu conheço, muito antigo, né? E diz isso. Quando diz, dai-me forças, ó Senhor, para te servir quando difícil for. E aí a música pega um trecho dessa fala de Paulo, desta sinceridade, dessa transparência de Paulo. Quando ele diz, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço. E o bem que eu desejo fazer, esse eu não faço. Então Paulo aqui está sendo totalmente transparente, sincero para toda uma igreja. Paulo aqui não se julgou o cara, que eu sou forte, eu sou de Jesus, né? Eu não passo por isso, eu não sinto isso, não sinto aquilo, passando uma visão de poder, de poderoso, de nada disso. Jesus não fez isso. Paulo também, seguindo Jesus, também não fez isso. Pelo contrário, Paulo diz, miserável homem que sou. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu desejo fazer, esse eu não faço. Paulo demonstrando o que aqui? Sua sinceridade, transparência, humildade, humanidade e hombridade. Porque ele teve um caráter grande, uma honradez incrível, uma coragem de poder dizer diante de toda uma igreja quem ele era, né? E o que ele estava passando, né? E como ele se sentia muitas vezes. Então, a sinceridade de Paulo mostra que ele não tinha medo de que eles achassem que o grande apóstolo Paulo era um pecador. Ele mesmo admite isso. Paulo tinha hombridade o suficiente para ser sincero. Além de demonstrar humildade, humanidade e hombridade, a sinceridade do discipulador pode produzir alguns benefícios para o relacionamento com o discípulo. Então nós vamos ver aqui 3. Sinceridade produz comunhão. Quando alguém compartilha sua vulnerabilidade conosco, temos a tendência de nos aproximar de tais pessoas. Naturalmente nos afastamos de quem demonstra orgulho e arrogância, mas nos aproximamos de quem é de carne e osso como nós. Alguns discipuladores fazem questão de exaltar a si mesmos diante dos discípulos e depois não sabem por que não há comunhão, não há liga, não há amizade sincera. É simples, não há sinceridade para temperar a amizade. Então, um dos benefícios da sinceridade também é que produz comunhão. Quando nós somos transparentes e sinceros, mostramos nossas fragilidades também e confessamos, isso gera comunhão, empatia.
Sinceridade também produz afeição. Sentimos afeição por algumas pessoas e outras não. Isso é normal, de certa forma. Somos atraídos por pessoas que são sinceras conosco. No discipulado, é bom quando temos a afeição de nossos discípulos, e isso se consegue, entre outras coisas, através de um coração sincero. Então, quando somos sinceros, isso produz afeição de um para com o outro. A sinceridade também produz inspiração. Jesus disse: aprendei de mim. Precisamos aprender a sermos sinceros como Jesus foi. Jesus foi uma grande inspiração para os discípulos e com certeza para nós também. Quando temos um discipulador sincero, somos inspirados por seu coração como o de Jesus e queremos fazer o mesmo. Isso é uma bênção, né? Então, quando somos sinceros, isso produz uma inspiração tamanha que leva outros a se inspirarem em nós. Então, quando temos um discipulador, alguém que nos discipula sincero, nós somos inspirados por seu coração como o de Jesus e queremos fazer o mesmo. Olha só que bênção. Volto a repetir que o discipulador não precisa contar todas as coisas para seus discípulos, mas para seu discipulador, no entanto, sendo sincero e compartilhando dificuldades, pedidos de oração, necessidades e angústias, como Jesus fez, a aproximação de ambos será muito maior. Alguns discípulos não sabem absolutamente nada a respeito de seu discipulador, pois este ainda vê o discipulado não como uma amizade sincera, mas como uma estrutura eclesiástica, e não é. Não tem nada a ver com institucionalismo, discipulado não tem nada a ver com placa de igreja, não tem nada a ver com denominação, discipulado tem a ver com Jesus. Quando Jesus implantou o discipulado, não tinha nenhuma denominação. Não tinha igreja metodista, não tinha batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, Deus é amor, não tinha nada, não tinha nenhuma placa. Discipulado é algo do reino, é visão de reino, por isso é um estilo de vida de Jesus, do reino. Então não está atrelado à instituição, nós não podemos institucionalizar isso. Podemos sim podemos sim tratar isso como o meu estilo de vida, independente da denominação que estiver. Meu estilo de vida é ser discípulo, fazer discípulos. Peça oração por você ao seu discípulo, peça a ele para vigiar com você. Faça-o descobrir que por trás de um grande discipulador existe uma pessoa de carne e osso e muita sinceridade. Amém. Então, nós estamos encerrando aqui essa lição sobre a questão do discipulado como estilo de vida. E vou relembrar aqui que Jesus foi extremamente sincero e transparente com seus discípulos. Ele demonstrou humildade, humanidade, hombridade, que gerou comunhão, gerou afeição, gerou inspiração. Se nós seguirmos esses passos de Jesus, então nós seremos sinceros, transparentes, humildes, humanos, cheios de hombridade, produzindo comunhão, produzindo afeição e produzindo inspiração. Então, é isso, esse é o desejo de Jesus a nós. Jesus quer nos ver discípulos dele. Discípulos e discípulas dele, sendo como ele, sendo usados pelo Espírito Santo como ele foi usado. E também demonstrando nossas fragilidades como ele também demonstrou. Jesus também era carne e osso, Jesus sentia tristeza, Jesus também chorou, não é isso? Jesus também chorou, Jesus também chorava.
né? Quando ele olhou para Jerusalém, quando ele chegou, visualizou, chegando em Jerusalém, quando ele olha de uma certa distância para Jerusalém, ele contempla toda a situação, como o povo de Deus estava naquele período, como estava Jerusalém. Jesus chora. Jesus chorou pelo povo. Então isso demonstra a humildade de Jesus, a humanidade de Jesus, a sinceridade de Jesus de deixar as lágrimas correrem, demonstrando a sua dor, a sua tristeza em relação à situação que o povo estava vivendo. Então são coisas que nós precisamos viver, nós precisamos sentir. Por isso a palavra empatia, ela está em desuso hoje, né? E também não estamos vivendo, porque Jesus era totalmente empático com as pessoas, porque ele chorava pelas pessoas. Por que Jesus multiplicou os pães? Porque ele tinha empatia com o povo, porque ele viu aquela multidão lá debaixo do sol ouvindo ele e falou: esse povo está com fome, precisa comer. Jesus tinha empatia. Jesus só não pregou o evangelho, mas matou a fome. Jesus só não pregou o evangelho, mas curou. Jesus só não pregou o evangelho, mas também discipulou, orientou, ensinou. Jesus não só pregou o evangelho, mas quando precisava de orientação e exortação, ele fez. Está aí vários exemplos de Jesus com seus discípulos, especialmente com Pedro, que era mais afoito. Jesus repreendeu por amor Pedro muitas vezes, para forjar o caráter de Pedro segundo o coração de Deus. Então, demonstrar a nossa humanidade, sermos empáticos, temos empatia. E quando nós, aqui fala inclusive de pedir oração, né? Fiquei um pouco preocupado na sexta-feira, porque nós criamos um método aí para poder acolher as orações das pessoas, mas por incrível que pareça, poucas pessoas colocaram pedidos de oração. Então a gente olha para o mundo, a gente olha para o nosso mundo, a gente olha para a nossa nação, a gente olha para o nosso estado, a gente olha para o nosso município, a gente olha para as famílias, a gente olha para o nosso bairro, a gente olha para a nossa casa, a nossa família. Quantas necessidades, quantas situações precisam da nossa oração? E a grande maioria não colocou um pedido de oração. Será que nós não temos o que orar? Será que nós não temos o que pedir? Aí eu olho para Jesus, quando Jesus disse assim: olha, vamos vigiar comigo, vamos orar. Há uma necessidade agora, há uma realidade agora. Eu preciso que vocês vigiem, orem comigo. E os discípulos fizeram o quê? Dormiram. Os discípulos dormiram. Não estou de forma alguma repreendendo, não é isso, mas levando-nos a uma consciência de humanidade, de empatia, de sinceridade. Isso é ser sincero, isso é ser transparente. Se nós temos uma realidade tão difícil hoje, quantas pessoas enlutadas, pessoas estão morrendo ainda. Há muitas pessoas infectadas pelo Covid-19, sendo infectadas. Há muitas pessoas com outras doenças aí, morrendo, famílias enlutadas por vários motivos, né? O caos no desemprego, economia quebrada, as escolas aí, num drama, se volta, se não volta, a maioria não vai voltar, as crianças em casa, pais aflitos, educadores aflitos. Olha, eu estou citando um pouquinho de uma multidão de situações. Então, nós não temos o que orar, não temos motivos de oração. Eu estou falando de uma situação de empatia, de uma situação de demonstrar a nossa sinceridade, a nossa transparência diante do Senhor. É o momento de sermos transparentes com o Senhor. Dizemos: Senhor, está doendo. Estou chorando porque olha como está a nossa nação. Estou chorando porque olha como está o nosso mundo. Estou chorando por conta dos abusos, das violências. Olha só o tamanho da violência que paira sobre a nossa nação. Quanta violência contra a criança.
abuso, violência contra a mulher assim absurda, violência contra a criança absurda, abuso sexual assim à torta e à direito. Quantas coisas estão acontecendo? E quando nós temos a oportunidade de sermos transparentes diante do Senhor, dizer isso para Ele, nós não fazemos. Então nós precisamos aprender com Jesus. Precisamos aprender com Jesus. Precisamos viver como Jesus viveu. Ele é nosso discipulador e Ele está nos ensinando todas as manhãs, nesse tempo que estamos na live de escola dominical. Jesus está nos ensinando como ser discípulos, o que fazer como os discípulos deles. O que fazer como discípulos e discípulas de Jesus. Então, o que nós devemos fazer como discípulos e discípulas de Jesus? Quero repetir aqui mais uma vez. Como discípulos e discípulas de Jesus, nós devemos ser como Jesus, sinceros e transparentes. Jesus, quando sentiu dor, falou: estou com dor. Jesus, quando sentiu tristeza, ele disse: olha, estou com a minha alma profundamente triste. Estou numa tristeza mortal, segundo ele mesmo diz em Mateus 26, 38. Transparência e sinceridade é dizer o que estou sentindo: ore por mim, estou com dor. É sermos transparentes e sinceros. Senhor, olha como está a nossa nação, olha como está a violência, olha como está isso, como está aquilo, quanta gente doente, quanta gente morrendo, se suicidando, quantas famílias enlutadas, quanta gente desempregada, quanto preconceito, quanta falta de amor, olha quanta coisa. Devemos ser transparentes diante do Senhor. E aí, sendo transparentes e sinceros, nós estamos demonstrando humildade, estamos demonstrando humanidade, demonstrando hombridade, que vai produzir, meu querido e minha querida, comunhão, afeição e inspiração. Amém? Que o Senhor nos conduza, que Jesus continue nos conduzindo, que possamos nos derramar diante dEle, que possamos ser sinceros, transparentes diante dEle, e também aproveitar pessoas que são sinceras com a gente, podemos ser sinceras com elas, ser amigas. Jesus quer ser o nosso amigo, Ele também coloca pessoas para que a gente possa viver a amizade com sinceridade, transparência, uma sinceridade e uma transparência que nos leva a ser amigos e amigas, onde nós podemos contar as nossas dores para que possamos ser abençoados, tratados, curados. Já disse inclusive aqui um texto da palavra de Deus que diz claramente que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. E às vezes a gente trata pecado como algo pecaminoso que fizemos. Também. Mas não é só isso. Quando nós confessamos aquilo que nos atribula, nós somos curados. Se você guarda isso para você, você não é tratado, você não é curado. Isso vai continuar perpetuando na sua vida. Se algo acontece na vida de alguém aos 10 anos de idade, e se isso não for tratado, se ele não tiver alguém para conversar, para tratar, para que gere cura, essa criança de 10 anos que sofreu isso, ela vai levar isso até ela morrer. Se ela tiver com 40 anos, ela ainda vai estar com aquela enfermidade, porque precisa de transparência, sinceridade, precisa ser tratada, precisa ser curada, ela precisa de pessoas que tenham empatia por ela, que gerem amizade, para que ela seja curada e tratada, e assim restaurada, para sempre viver aquilo que Deus quer para nós e para as pessoas. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Louvado seja Deus por sua vida, por nossa vida. Obrigado por estarmos aqui juntos, nessa live de escola dominical. Sei que hoje há poucas pessoas porque é feriado prolongado, muitos estão passeando, viajando e tudo mais. Que Deus abençoe a todos, porque ainda o coronavírus está por aí, e que todos tenham consciência do cuidado, porque isso é importante, para que não possam sofrer por conta
dessa questão do Covid-19, né? Rogamos a Deus a sua misericórdia sobre todos que estão viajando, passeando, estão juntos em família em algum lugar, que Deus tenha misericórdia de todos, em nome de Jesus, e assim que você tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus, um almoço abençoado, uma tarde abençoada, e logo mais à noite, às 19 horas, aqui no nosso Face, na nossa página, nosso culto de adoração a Deus com Santa Ceia, amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Vamos orar ao Senhor, encerrando esse tempo de escola dominical. Deus, nós te agradecemos por mais esta manhã de vida, de misericórdias que se renovaram sobre a nossa vida. Obrigado, Deus, por cada pessoa, por cada alma, Pai, cada vida que participou desta live, Senhor. Seja presente, ó Pai, cuidando, abençoando, ministrando a sua palavra. Teu Espírito Santo continue ministrando, ó Pai, a questão do discipulado em cada coração, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Dá a paz, a alegria, a esperança a cada um de nós, porque Tu és presente, ó Pai. Que possamos ser sinceros, transparentes, assim como Tu foste, Senhor, e ainda é, Jesus, com o Pai e conosco também. Assim, Deus, que possamos ser assim e seguir os Teus exemplos, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos para o nosso país, clamamos, ó Pai, para nossa nação, pelas autoridades, clamamos, ó Pai, pelo tempo que estamos vivendo de pandemia, clamamos, ó Pai, pelas pessoas, clamamos, ó Pai, pelas dificuldades que estamos vivendo. Tem misericórdia, ó Pai, de cada dificuldade que se instalou, ó Pai, na nossa nação, no nosso Brasil. Pai, tem misericórdia, Deus. Pai, que Tu possa estar abençoando, continuar abençoando a nossa nação, levando o povo à consciência, Pai, que devemos ser cidadãos dos céus e também cidadãos aqui na terra, com o nosso compromisso de fidelidade contigo e com a nossa nação, ó Pai. Abençoe aqueles que estão viajando, ó Pai, seja em qualquer lugar, ó Pai, passeando, viajando. Tem misericórdia, cuida, livra, guarda, ó Pai, que todos possam ter consciência do cuidado ainda, ó Pai, com sua saúde. Cuidado, ó Pai, no uso, Senhor Deus, daquilo que nos protege, ó Pai, do coronavírus. Abençoe, ó Pai, que haja consciência, ó Pai, na vida de todo o povo, em nome de Jesus. Entregamos, ó Pai, as pessoas enfermas, acamadas, os doentes, aqueles que estão lutando, Pai, contra as drogas, aqueles que estão lutando, ó Pai, a favor da vida, aqueles que estão, ó Pai, nas UTIs. Tem misericórdia, leva a bênção da cura, do restabelecimento. Abençoe aqueles que estão desempregados, ó Pai, abençoe a nossa economia, abençoe, ó Pai, o empresariado, para que possam empregar, aquece a nossa economia, para que haja muito emprego, para que as pessoas possam ter, ó Pai, trabalho, Senhor Deus, e também possam trazer o pão nosso de cada dia para o seu lar, para a sua casa, Pai, em nome de Jesus. Cuida, ó Pai, daqueles que estão enlutados, confortando, consolando, ó Pai, gerando esperança, ó Pai, de um novo tempo, um novo momento, ó Pai, em suas vidas, Senhor. Ó Pai, abençoe aqueles bebês, ó Pai, que estão lutando a favor da vida. Nós estamos clamando, ó Pai, por elas, ó Pai. Abençoe aqueles que se recuperaram, ó Pai, estão em casa. Aqueles que fizeram cirurgia estão se recuperando, Deus. Cuida, abençoa, ó Pai, em nome de Jesus. Que haja solidariedade neste tempo, que possamos abençoar vidas, possamos ter empatia, Senhor Deus, com o nosso próximo. Amar o nosso próximo, ó Pai, como a nós mesmos. E a Ti, sobre todas as coisas, em nome de Jesus, Senhor. Assim, nos conduz, nos abençoa neste domingo, ó Pai, nos dá um almoço abençoado, uma tarde abençoada, e Espírito de Deus nos conduz no nosso culto logo mais à noite, às 19 horas, ó Pai, nesta live, em nome de Jesus, que possamos renovar a nossa aliança contigo, através da Santa Ceia, em nome de Jesus. Assim, oramos, abençoamos, e te agradecemos por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu has de fazer. Obrigado, Deus. Assim oramos a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. E se você puder, logo mais à noite estaremos juntos no nosso culto de adoração com Santa Ceia. Amém? Prepare o cálice, prepare o pão e celebremos ao Senhor. Deus te abençoe. Um grande abraço, um grande beijo. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau.